Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui novamente com vocês para a gente abordar um novo filme na nossa série Biofilmes. Eu trouxe para vocês hoje Tartarugas Ninja de 2014, aliás, nessa quarentena tá dando aí para ver vários filmes. Se eu fosse vocês, eu anotava todos que a prof deu de dica, assistia e ia lembrando e guardando conceitos, que é uma forma da gente ir estudando de forma bem divertida aí, né? Comendo uma pipoquinha e tudo mais. Então eu quero fazer uma abordagem hoje com vocês a respeito desse filme, uma abordagem zoológica e uma genética também, que dá pra gente aprofundar mais em relação ao filme, né? Mas antes disso, eu tenho que falar pra vocês um pouquinho do filme, né? Não vou fazer spoiler nem nada, mas tenho que falar um pouco, né? Então, pessoal, esse filme é sobre as tartarugas ninjas, né? Tartarugas que são ninjas. Então, essas tartarugas são Michelangelo, Donatello, Leonardo e Rafael, que eu dou muita risada deles. Cada uma tem uma corzinha ali, eles têm personalidades bem distintas, bem legal. Elas são gigantes, tá, pessoal? E comem muita pizza. Adoram pizza, eu acho muito legal. E as Tartarugas Ninjas é um desenho, né? Já foi criado há muito tempo atrás. Esse filme de 2014 é o recente que tem, mas a gente já sabe de Tartarugas Ninjas há muito tempo aí. Muita gente já deve ter visto aí alguma coisa sobre elas, né? E essas tartarugas, pessoal, são ninjas, né? Porque elas têm um mestre que é o Splinter. O Splinter é como se fosse o pai dessas tartarugas, criou elas desde pequeno, né? E ele é essa ratazana bonitona aí, gigante também. Todos eles são gigantes. E na onde que eles moram, né? Eles vivem no esgoto da cidade lá. Não vou falar spoiler nem nada, né? Mas essa é a ideia geral do filme. E com base nessa ideia geral é que a gente vai tirar os conceitos de biologia ali, né? Tanto de zoologia quanto da parte de genética para trabalhar na aula de hoje. Tá bom? Como que essas tartarugas ninjas surgiram? Porque elas são gigantes. Não existe tartaruga gigante. Da onde que veio isso? No filme, mostra que ocorreu alguns experimentos em laboratório, tá? E esses experimentos injetaram ali nessas tartarugas algumas substâncias químicas diferentes. E aí ocorreu um processo de mutação nas células dessas tartarugas. No filme evidencia que o laboratório pegou fogo. As tartarugas eram todas pequenininhas e o rato também. Só que aí teve uma menina lá que cuidou das tartarugas e levou elas até o esgoto. Então elas foram para o esgoto pequenininha, mas elas começaram a crescer e passar por processo de transformação lá no esgoto até dar origem às tartarugas ninjas, né? Na origem do filme, na origem da ideia das tartarugas ninjas, ocorreu de uma forma um pouquinho diferente. Eu fui atrás para saber, porque eu não lembrava muito bem dessa questão do laboratório, né? Acreditava-se, né, quando criaram as tartarugas ninjas lá, a criação delas é porque foi jogado dejetos radioativos no esgoto e isso alterou ali as células dos organismos que estavam ali naquele esgoto, que eram 4 tartarugas e o Splinter, né, era o rato. E aí eles passaram pelos processos de alteração e tudo mais. Então é isso que aconteceu ali antes ainda desse filme. A origem das tartarugas ninjas teria sido dessa forma. No filme fala sobre essa questão laboratorial e a associação de uma substância química ali que provocou a mutação. Então é exatamente isso que eu vou trabalhar com vocês. Primeiro sobre tartarugas e depois nós vamos para a parte de genética, abordando aí alguns conceitos relacionados à mutação, algumas ideias relacionadas à mutação, alteração gênica, cromossômica, tá bom? Eu acho que é bem interessante para a gente trabalhar com esse filme. Então, quando a gente fala de tartarugas, né, o que vem na cabeça? Quem são essas tartarugas, pessoal? As tartarugas, elas são répteis, né? Lembra que répteis é uma classe? Agora, por que elas são répteis, né? Porque elas têm uma pele bem queratinizada e resistente, pessoal. Essa pele queratinizada e resistente é bem mais forte, bem mais grossa do que, por exemplo, a pele dos anfíbios. Lembra que os anfíbios têm a pele bem fina, né? Além disso, eles são também considerados amnióticos. O que são os organismos amnióticos? São aqueles organismos que o ovo ele tem uma casca bem rígida, né? Firme, que evita a perda de água para o ambiente terrestre.
Então, essa é a principal característica, mas além disso, esses ovos, eles têm também anexos embrionários, que ajudam o embrião a se desenvolver sem precisar ali, sem ocorrer perda de água, né? Então, ela vai ter saco vitelínico, vai ter o alantoide, né? São aí alguns dos anexos embrionários que nós podemos encontrar. Existem outros também. Essa pele queratinizada e o fato de serem amnióticos fizeram com que esse organismo conseguisse conquistar o ambiente terrestre de uma forma muito mais eficiente do que os anfíbios. Porque os anfíbios, eles estão também no ambiente terrestre, eles também são tetrápodes, mas a pele deles é tão fina que eles perdem água com muita facilidade e acabam precisando de ambientes mais úmidos. Além disso, eles são organismos anamnióticos. Os ovos são bem pouco resistentes, vamos considerar assim, porque não tem uma casca que protege. O ovo do anfíbio, ele é bem fininho, né? Então, isso daí fez com que esses organismos conquistassem ali o ambiente terrestre de uma forma muito mais eficiente do que os anfíbios. Então, a gente diz que a conquista definitiva do ambiente terrestre ocorreu pelos répteis, né? Englobando aí as tartarugas, que é um grupo de réptil, é uma ordem de réptil, certo? Então, o que de fato são as tartarugas? São répteis, mas da ordem dos quelônias, né? Por isso que também são chamados de quelônios, né? E por que eles são quelônios? Quais são as características que fazem eles serem quelônios? Eles são quelônios porque eles têm, por exemplo, uma carapaça externa. Olhem aqui, pessoal, isso daqui que é a carapaça, ó, que é essa estrutura bem rígida do lado de fora, que é formado por placas ósseas dérmicas, tá bom, pessoal? Então, a gente tem várias placas ósseas dérmicas aí, né, constituindo essa carapaça. E além da carapaça externa, nós temos aqui na parte mais abaixo também o que é chamado de quê? Plastrão. Então, as tartarugas, quelônios, né, de forma geral, eles são constituídos de uma carapaça e de um plastrão. Essas são as principais características. Além disso, é um grupo que não apresenta dentes. Eles vão ter essa estrutura mais pontiaguda aqui, bem firme, que a gente chama de bico córneo, né? Que ajuda ali a triturar os alimentos e tudo mais. Então, a gente tem a ausência de dentes, a presença dessa carapaça constituída de placas ósseas dérmicas, né? Por isso que a divisão aqui dessas placas é até interessante, ó, porque pode ajudar na identificação de espécie, e a parte de baixo o plastrão, né? E como que a gente pode diferenciar um macho de uma fêmea, pessoal? Uma tartaruga macho de uma fêmea. Elas são todas parecidas, né? Como que a gente faz para diferenciar? Principalmente por esse plastrão, que é essa estrutura que fica abaixo, como se fosse a barriga, né? A região inferior ali da tartaruga, do quelônio, enfim, do jabuti. E qual que é a diferença do macho e de uma fêmea a partir daquela estrutura? O macho, estão observando aqui, ó, o macho ele tem essa estrutura mais afundada. A gente diz que é côncava, ela é assim, ó. Por quê? Porque na hora que ele sobe na fêmea, a fêmea tá aqui, né? Vamos falar que esse daqui é a carapaça da fêmea. Na hora que o macho sobe na fêmea, ele tem que acoplar. Então, ele tem que ter essa estrutura de baixo mais arredondada, tá vendo só? E aí, ele acopla ali. Então, é por isso que ele tem essa estrutura mais côncava. Já a fêmea, ou vai ser mais reta ou vai ser mais para baixo, porque para ela não tem importância, ela não vai subir, né, em nada. O macho sobe na fêmea, então ele tem que ter essa estrutura mais côncava. Então a gente vê que no macho é mais afundado e na fêmea não, pode ser mais ovalado ou mais reta, como vocês conseguem observar aqui, ó, tá vendo? Então no macho é mais afundado e na fêmea é mais ovalada, mais, né, reta, enfim. Mais convexa, que a gente diz, né? Então, assim, a gente consegue diferenciar um macho de uma fêmea. Bem legal, né, pessoal? E como que esses quelônios, eles vão, então, respirar?
a gente tem um processo de respiração em quilones que é bem diferente também do que ocorre em outros organismos. Eles vão ter a ajuda de vários músculos aí, ó. A gente tem, por exemplo, o músculo serrátil, transverso abdominal, que aumenta ali o volume na cavidade visceral, favorecendo entrada ou não de ar e garantindo uma pressão negativa para que esse ar consiga chegar nos pulmões, tá vendo? Então, o ar chega nos pulmões, vai ocorrer as trocas gasosas nos pulmões e esses músculos vão empurrar a região ali do pulmão, né, diminuindo o pulmão e aí o ar sai. Então, é assim que vai acontecer a respiração nesses organismos a partir da associação com esses músculos, como o serrátil, transverso abdominal. Aí, pessoal, aqui ficou um pouquinho, né, errado, tinha que ficar um pouquinho mais baixo. Mas só para mostrar para vocês, vocês vão entender melhor com a figura próxima, né, que é uma grande curiosidade da maioria de vocês, é saber a diferença do quê? Do cágado, do jabuti e da tartaruga, né? A diferença entre esses três grupos aí é bem interessante da gente observar, pelo menos de forma geral. Porque quando a gente fala, por exemplo, eu acabei de ver uma tartaruga, né? Meu amigo tem uma tartaruga, nananã. Ué, será que é uma tartaruga mesmo? Porque tartaruga geralmente está no mar. Como é que ele tem em casa? Ou será que ele tem um jabuti? Ou será que ele tem um cágado, né? Então, existem diferenças aí que definem o que é um cágado, um jabuti e uma tartaruga. Que diferenças são essas? A tartaruga, ela tem um pescoço que não dobra para o lado. O casco dela é bem mais alto. A pata é em forma de remo, que ajuda e facilita a nadar. Então, ela sempre vai estar no ambiente aquático. A maioria encontra-se no ambiente marinho, mas nós temos tartarugas também em ambiente de água doce. Mas o fato é que elas têm aí essa dobra, né, a região da dobra do pescoço, o casco um pouco mais alto e essa pata em forma de remo. Já os cágados, eles têm um pescoço um pouco mais longo, o casco já é mais achatadinho, eles têm membranas aqui entre os dedos para facilitar também a natação. E geralmente estão em hábitats de água doce. E o jabuti? O jabuti é o mais fácil de identificar porque ele é terrestre. Então, você vai encontrar ele mais em ambiente terrestre. Por conta disso, as patas dele são mais achatadas, arredondadas, grandonas, assim, para facilitar a movimentação no ambiente terrestre, com casco alto também, né? Então, essas patas é o que define mais aí essas caracterizações do grupo. Então, será que as tartarugas ninjas são de fato tartarugas? Vamos olhar essa imagem aqui, pessoal, que inclusive eu coloquei, tem aí no meu Instagram também, né? 1, 2 e 3. O que é a 1, o que é a 2, o que é a 3? O que é o cágado, o que é o jabuti e o que é a tartaruga? Se a gente olhar a 1, a gente consegue perceber isso daqui, ó. As patas, que são bem arredondadas, estão vendo só? Então, essas patas bem arredondadas, e ele está no ambiente terrestre, mostra que é o quê? Um jabuti. Tá vendo que o casco é bem alto também? Quando eu vejo nessa imagem 2 aqui, o que que tem, ó? As patinhas com as membraninhas ali abaixo, e o casco ele é bem meio fininho assim, né? É bem mais achatado. Então, isso daqui é um jabuti. Oh, desculpa, jabuti não. É um cágado. O cágado que tem essas caracterizações, né? E olha essa daqui. Tá vendo só? Que ela tem ali, ó, a pata em forma de remo, o casco já é mais longo também, não igual ao do jabuti. O que é isso daqui? É uma tartaruga. Então, a gente consegue definir bem, observando esses organismos, o que é um jabuti, o que é uma tartaruga e o que é um cágado, né? E quando a gente vê no filme, essa é a minha impressão, estou tentando filosofar um pouco para a gente entrar mais nos conceitos de biologia que esse filme pode trazer para nós, mas quando nós observamos no filme, no começo do filme, e as tartaruguinhas ainda pequenas, né, lá no laboratório, a impressão que dá é que elas têm algumas membranas entre os dedos e que o casco é um pouco mais achatado. A gente não vê um formato de remo em si dessas patas. De fato, é um pouco complicado, né? Na origem lá do filme, da ideia das tartarugas ninjas, eu não sei como é que elas eram, né? Mas a impressão que eu tive é que lá no filme elas são,
na verdade, Kaga dos ninjas, né? E não tartarugas ninjas. Seriam Kaga dos ninjas. Mas isso foi a impressão que eu tive lá no começo do filme. Porque se a gente for ver as tartarugas ninjas mesmo, depois da transformação mutagênica e tudo mais que ocorreu, elas gigantes, fica mais difícil identificar o que elas são. Né? Até porque as patas mudam, né? Elas não são mais... Elas andam bípedes igual um ser humano, né? A alteração genética delas foi gigantesca. Então, fica mais complicado mesmo chegar numa conclusão. Beleza? Agora a gente vai partir para uma abordagem mais genética, né? A gente pode aprofundar nessa questão zoológica em algum momento ali da aula de zoologia, mas a gente pode usar também as tartarugas ninja para falar sobre genética. Primeiro, né? Ocorreu uma mutação nessas tartarugas, não existem tartarugas assim. Né? O que é a mutação? A mutação é qualquer tipo de alteração ou mudança ali no código genético ou no cromossomo. E quando a gente fala de mutação, a gente sempre pensa em coisas ruins. Por exemplo, formar um monstro como a tartaruga ninja, né? Ou a pessoa ter uma alteração cromossômica e nascer sem um braço, enfim... ter mudanças aí drásticas. A gente sempre pensa nas questões ruins. Mas será que a mutação ela é realmente ruim? Na verdade, a gente tem mutações que a gente diz deletérias, mutações que são ruins nesse sentido, que podem ocasionar morte, podem ocasionar alterações aí nos organismos, mas sem as mutações, nós não existiríamos basicamente. Né? A mutação ela é muito importante no processo evolutivo, pessoal. Por quê? Porque ela ocasiona uma variabilidade genética. Ela faz com que eu, né, apesar de ter vindo da minha mãe e do meu pai, possa ser um pouco diferente, se eu tiver uma pequena mutação. Com que outra pessoa também seja um pouco diferente. Então, essa variabilidade genética ela é muito importante para que esses organismos consigam se adaptar ao ambiente. Por exemplo, o ambiente é o mesmo, né? Tá todo mundo lá. Vamos pensar nas tartarugas. Então, lá um monte de tartarugas, o ambiente é o mesmo. Algumas tiveram ali alguma alteração, uma mutação, pequena mutação, que não foi deletéria, não foi ruim, nem nada. Aconteceu ali, tem uma ou outra que tem uma pequena mutação. Aí, esse ambiente que estava igualzinho, de repente mudou. Ficou muito quente. E a maioria delas não está conseguindo sobreviver nesse ambiente muito quente. Mas aquelas 3 ou 4 que tinham uma pequena mutação, conseguem. Ou seja, essa variabilidade genética permite que esses organismos consigam se adaptar ao ambiente e continuam persistindo no ambiente. Então, graças à mutação. Então, a mutação ela é sim muito interessante. Óbvio que vai ter ali processos e partes ruins da mutação também que nós poderíamos mencionar, né? E que eu vou falar também algumas questões sobre isso, mas a mutação ela é importante para garantir essa variabilidade genética. E aí, pessoal, a mutação ela pode ser do tipo gênica ou cromossômica. O que é a mutação gênica? É aquela que vai ter uma pequena alteração no DNA, tá? Ou nos nucleotídeos desse DNA. Por isso que a gente fala que é uma mutação gênica, né, na base do DNA. A mutação cromossômica, ela acontece nos cromossomos. Também chamada de alteração genômica, a gente vai ter uma mudança visível ali, ou do número, ou da estrutura desses cromossomos. A gente pode ter números diferentes de cromossomos, ou cromossomos que têm estruturas diferentes, que pode prejudicar ou não o indivíduo também. Então, esses são os dois tipos de mutação que nós podemos ter, a gênica ou a cromossômica. Não fica muito evidente no filme, pessoal, se as tartarugas ninjas tiveram uma mutação gênica ou cromossômica. Eu acredito que foram várias gênicas ali, não foi só um nucleotídeo nem outro, acho que foram várias ali, alterou mesmo o DNA desses indivíduos. Mas fica uma coisa para a gente investigar e pesquisar ali também. Quando eu falo que vai alterar, né, o DNA ou os cromossomos, eu tenho que ter na minha cabeça qual que é a diferença de um cromossomo com um DNA, né? Então, quando eu falo em cromossomo, pessoal, o cromossomo ele é o DNA espiralizado, é o DNA grosso. Junto
com bases nucleotídicas e junto com proteínas histonas. Para tentar ser mais claro, eu acho que fica legal a gente observar essa imagem aqui. Isso daqui embaixo é o DNA. Esse DNA, pessoal, ele é formado de nucleotídeos, que pode ser adenina, citosina, guanina ou timina. Nós não vamos adentrar a essas questões agora, tá? Mas podem ser esses quatro tipos de nucleotídeo. DNA, tá vendo essas corzinhas aqui? Cada um é um nucleotídeo. Então, eu posso ter uma alteração aqui, e aí a gente tem a chamada mutação gênica, ou eu posso ter uma alteração no cromossomo. Então, quando esse DNA espiraliza e associa com proteínas histonas, nós temos aí um cromossomo. Então, eu posso ter uma alteração nesse cromossomo ou no nucleotídeo aqui, tá vendo? Além dessas questões, quais os tipos de mutação gênica que eu posso ter? Existem alguns tipos aí de mutação gênica que ocorrem onde, como eu falei, lá no nucleotídeo. Voltando, o nucleotídeo constitui o DNA. Então, eu posso ter a mutação gênica chamada de substituição. O que vai acontecer nesse tipo de mutação gênica? Eu tenho aqui um filamento de DNA, tá vendo? Com as bases nitrogenadas ali. Ou timina, adenina, citosina, T, A, C, C, A, C, enfim. Quando ocorre uma substituição, uma dessas bases aqui é alterada por outra. Então, o que aconteceu com esse DNA com substituição de nucleotídeo? Antes era TAC, CAC, agora é TAC, CCC. Mudou um A por um C, tá vendo? Qual que é a questão associada a isso? Como que vai ser isso daí, né, pessoal? O que vai acontecer quando tem essa alteração? No processo de formação do RNA mensageiro e posteriormente no processo de formação da proteína, eu vou ter uma alteração da proteína que é formada. Se antes era CCC, agora eu passo a ter uma proteína que é a glia aqui, ó. Antes era CAC, então eu tinha a valina desculpa, isso não é a proteína, né? É um dos constituintes da formação da proteína ali. É um aminoácido. Tá vendo? Então, quando eu tenho uma substituição de um elemento ali, isso interfere na formação da proteína final, porque mudam os aminoácidos que vão ser formados. Isso é um tipo de mutação gênica que pode acontecer. Mas qual que é o outro tipo de mutação gênica que eu tenho? A chamada de adição ou deleção. Olhem aqui nesse exemplo. Essa daqui é uma fita de DNA. Tinha ATT, CGA, TAT, TCA. O que acontece posteriormente? Aumenta mais um elemento ali. ATT, CGC. Aumentou um C. ATA, TTC e ficou um A lá aleatório. Então, adicionou um novo nucleotídeo que, consequentemente, também vai interferir na formação de quem, pessoal? Dos aminoácidos. Tá? Então, os aminoácidos sofrem interferência também na formação deles por conta de ter aumentado um único elemento ali no DNA. E eu posso ter a deleção também. Aqui eu também tenho um exemplo de deleção, ó. Aqui eu tenho esse. Daí, ocorreu a deleção de um único elemento. Antes era GTG, agora só tem o GT. Tá vendo só? Também, se uma desses nucleotídeos diminui, no final, né, para a formação dos meus aminoácidos, eu vou ter uma alteração também. Ou aquele aminoácido não é formado, ou é formado um outro tipo de aminoácido, porque esse que diminuiu vai se associar a outros nucleotídeos. É necessário sempre 3 bases nitrogenadas ali para a formação de um aminoácido. Então, isso daí é um tipo de mutação que pode acontecer, né? Ela pode ser adição, de deleção, ou, como eu falei, substituição. A gente pode ter também, como eu falei, as alterações cromossômicas. O que são essas alterações cromossômicas, desculpa. Cromossômicas são aquelas alterações que ocorrem a nível de cromossomo.
E aí elas podem ser do tipo aneuploidias, no qual tem um aumento ou diminuição de um ou mais cromossomos. E eu tenho as euploidias, que são aqueles cromossomos que podem ficar duplicados. E aí a gente vai mostrar alguns exemplos. Por exemplo, a euploidia. Nós podemos ter os monoploides, que são aqueles organismos N somente. Como exemplo, eu tenho, por exemplo, o zangão. O zangão, ele não é um organismo 2N. 2N são os organismos diploides que nós conhecemos, né? Nós, por exemplo, somos 2N. Juntou um espermatozoide N com um óvulo N e formou 2N. O zangão não, ele é fruto de só uma célula que começou a se dividir, ele é só N, tá? Então ele é monoploide. Nós temos os triploides, que podem ocorrer também na natureza, por exemplo, algumas espécies de pterococcus não conseguem se definir de fato, elas não conseguem se diferenciar muito bem no processo de acasalamento. E aí um organismo 4N pode eventualmente cruzar com 2N. O 4N vai formar um espermatozoide, que é 2N, e o 2N forma um óvulo N. A gente vai ter a fusão de um 2N com N, formando um organismo triploide. Nós podemos ter os poliploides, que são os 4N, 5N. Existem alguns organismos que são triploides, por exemplo, filomedusa, na verdade, pterococcus agora, né? Pterococcus tetraploide, então ela é 4N. Nós temos os organismos aneuploides, que são aqueles que têm redução no número de cromossomos. Em vez de ter, por exemplo, o ser humano tem 46, em vez de ter 46, ele tem 44. É uma nulissomia, que a gente chama. Se ele tiver 45, diminui só um, é uma monossomia. Se ele tiver 47, é uma trissomia. E se ele tiver, por exemplo, 48, aí é o que a gente chama de polissomia, tá? Então, essas são algumas alterações numéricas que podem acontecer em relação aos cromossomos. Por exemplo, a trissomia do 21, né, que é bem falada nos seres humanos, que é a que dá origem à síndrome de Down. Como que ela é, pessoal? Quando a gente olha isso daqui, ó, a gente percebe que todos os cromossomos estão em parzinhos, né? Mas chega lá no 21, a gente não tem um parzinho, a gente tem 3, a gente tem um a mais. Então, é isso que é a trissomia do 21. Em vez de ter 46 cromossomos, essa pessoa tem 47. Né? No 21, ela não tem uma duplinha, ele tem um a mais. Isso é a síndrome de Down, acontece dessa forma. Um tipo de euploidia, né? Por exemplo, um organismo 3N, como eu falei, como que ele vai acontecer? Em vez de ter parzinhos para cada grupo, ele tem trincas, tá vendo? Tem 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Então, ele é um organismo 3N. Ele não tem só um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos. Todos os cromossomos dele são triplicados e não duplicados, como deveria acontecer de forma geral, né? Então, ele é um organismo que tem uma mutação cromossômica que a gente chama de euploidia. E o que seria uma mutação cromossômica do tipo estrutural? Olhem, observem aqui, ó, essa imagem. Aqui a gente tem todos os cromossomos em parzinhos também, tá vendo? Só que olha nesses 5 aqui. Por que esse segundo parzinho aqui não tá igual ele, né? Não tá igual ao outro, não tem a parte de cima. A gente teve uma mudança estrutural do cromossomo. Então, essa mudança estrutural do cromossomo pode interferir ali em alguma função do organismo. Ele não tem o parzinho igualzinho, é diferente. Então, isso que é a mutação que a gente diz estrutural. E aí a gente pode pensar um pouquinho, né, principalmente por conta do filme, sobre os agentes mutagênicos. Como que acontecem essas alterações? Essas alterações, elas podem acontecer de forma natural no organismo, né, sem que tenha algum agente mutagênico por trás. Mas elas podem acontecer também de uma forma que ocorre a partir da ação do meio externo. Né? Ou seja, tem uma causa associada aí com o meio externo, com o agente externo,
que seria o agente mutagênico. Esse agente mutagênico que promove a mutação pode ser, por exemplo, uma radiação, pode ser, por exemplo, uma substância química, como um ácido nítrico, e mesmo um vírus, como HPV, pessoal. Pode alterar ali a estrutura das células, e essas células começarem, por exemplo, a se replicar e dar origem ao câncer, que é o câncer do colo de útero, é formado pelo HPV. E aí, como que aconteceu nas tartarugas ninjas? Nas tartarugas ninjas, nós temos um agente mutagênico, não foi do nada, né? Teve um agente externo ali que favoreceu. No caso das tartarugas ninjas lá do filme de 2014 que eu vi, a causa disso daí foi uma substância química que foi inserida nas células desses organismos. Mas na base do filme, né, na base da ideia das tartarugas ninjas, foi uma radiação, que foi, né, junto com dejetos, foi lançada no esgoto e essas tartarugas passaram por processos de mutação. Então, as radiações e as substâncias químicas influenciaram aí nessa mudança e na formação dessas tartarugas gigantes aí. Será que isso poderia ser possível, pessoal? Até hoje, mudanças assim drásticas a gente não observou. Por isso que é necessário, né, durante toda a pesquisa, trabalhar com muita ética, né, para mexer com alterações de cromossomos e tudo mais, para que não seja feito nada prejudicial, por exemplo, para a humanidade, né? Então, a gente envolve aí um pouquinho da questão da bioética também nesse caso. Mas alterações podem acontecer. Hoje tem muitas alterações que são feitas, por exemplo, com vegetais, para melhoramento genético de vegetais, né? Por exemplo, uma melancia sem sementes, enfim. Essas alterações podem acontecer, mas nunca chegaram a acontecer uma alteração de formar uma tartaruga gigante, né? Por quê? Porque existe uma ética toda aplicada quando se envolve mudanças de cromossomos, mudanças de DNA e tudo mais, certo? E aí, para a gente finalizar a aula, eu trouxe para vocês aqui um artigo bem interessante sobre a ativação, né, e organização das células ali ao longo do desenvolvimento. Não é de uma tartaruga, né, mas é de um réptil. E por que eu estou querendo falar um pouquinho disso daqui? Porque as alterações que acontecem no começo do desenvolvimento do organismo, elas podem ter influências também do meio externo, ou seja, agentes mutagênicos podem agir ali também, interferir no desenvolvimento daqueles organismos. Então, o que foi percebido nesse estudo que é muito interessante? Que esses, né, crocodilos aí, que foi lá da região dos Estados Unidos, né, o trabalho se desenvolveu por lá, esses crocodilos aí tiveram alterações tanto das gônadas quanto reversão do sexo, quando as células iniciais ali, quando eles estavam em desenvolvimento ainda, ficaram em contato com os PCBs. O que são PCBs, pessoal? São substâncias, né, organoclorados que são encontrados muito em agrotóxico. E aí, mais uma vez, a gente vê que essas substâncias de agrotóxico são prejudiciais para as células. Isso daí não é o primeiro trabalho que é feito em relação a isso. Pretendo trazer trabalhos também de anfíbios que mostram isso daí, que é bem legal para a gente te comentar, né, e falar. Então, de fato, ocorreu ali uma reversão de sexo desses organismos e gônadas anormais, ou seja, muitos se desenvolveram e não conseguiam mais se reproduzir, e muitos nasceram machos e, por conta da associação com essas substâncias químicas, se transformaram em fêmeas, né? Então, eu queria fechar mostrando que agrotóxicos podem agir como agentes mutagênicos de células, óbvio que em quantidades, né? Depende da quantidade e tudo mais, o artigo trabalhou com uma quantidade específica ali, mas nós temos sim que tomar cuidado com o excesso de agrotóxicos que estão sendo lançados nas lavouras brasileiras, né? Por quê? Porque eventualmente pode alterar a composição do DNA, enfim, dos cromossomos desses organismos, e a gente já viu que isso acontece recente, já mostro agora com essa questão aí deste artigo, né, mas também acontecendo aí no caso dos anfíbios. Então, é só para a gente fechar essa aula aí sobre essa parte de agentes mutagênicos e alterações cromossômicas, mostrando
esse artiguinho. Então, acho que é bem interessante. Espero que vocês tenham gostado. Conto com o like de vocês. E até a próxima, onde eu vou trazer mais um filme. Se vocês tiverem mais curiosidades e mais filme, mandem